Eu, pela minha parte, a título introdutório, vou centrar-me em 2 a 3 aspectos essenciais, sem trazer neste momento, logo de imediato, inúmeras questões que certamente aparecerão mais tarde no debate. Mas gostaria de sublinhar 3 pontos essenciais. O primeiro é a grande incerteza sobre a evolução futura da própria crise pandémica. Não é? Nós não temos a noção se estaremos em condições ou não de regressar um pouco à atividade económica sem grandes limitações, nomeadamente no que diz respeito à proteção de pessoas, dentro de que período. Estamos numa situação boa, é verdade, mas não há indicação suficiente para saber se digamos, em maio, se em junho, estaremos em condições de criar, digamos, a possibilidade de uma retoma, de uma reativação económica. Nós não estamos nessa situação. E outros países europeus ainda porventura estarão em piores condições que nós. E, portanto, como temos de discutir o problema à escala europeia, isso significa que as incertezas nacionais, em alguns casos, são poderosas e criarão, digamos assim, pressões muito grandes para resolver, porventura, o imediato, com a ideia de que o imediato já é de si uma vitória, um sinal de esperança e que na semana seguinte, no mês seguinte, em N meses, as coisas, se forem necessárias, aparecerão. Bom, isto é uma ilusão perigosa, primeiro ponto. O segundo ponto é que me parece que nós portugueses estamos mal preparados para perceber o que é que de facto a ação a nível europeu nos pode trazer ou dar. E aí é fundamental separar aquilo que possa dizer respeito, por um lado, ao social, por outro, a problemas de emergência, já muito sentidos, de liquidez, por um lado, nomeadamente o que o Eurogrupo, há 2 semanas, se aplaudiu a si próprio, convencido que tinha de facto feito um trabalho absolutamente extraordinário, é um contributo que permitirá, em determinadas condições, resolver problemas imediatos de liquidez, bem ou mal, mas não encarou sequer a questão de fundo, que é a questão da recuperação. Deu um título a um possível fundo, não disse rigorosamente mais nada sobre ele, o que significa de facto que há aqui uma omissão bastante grave e que tem sido, digamos assim, matéria debatida em Conselho de Primeiros-Ministros e Chefes de Estado e Chefe do Governo, mas com a indicação, o ar de quem tem muito tempo para ver o assunto e têm, por sua vez, a possibilidade de chegar a um compromisso que satisfaça todos. O que é preciso é tempo. Bom, há coisas sobre as quais já se sabe que não há compromisso possível. Uma delas, muito importante, que era a velha questão dos eurobonds, ou se quiserem, enfim, agora retomada de uma outra forma, apresentada nomeadamente pela Espanha, que tem uma proposta muito curta, mas apropriada em natureza ao tipo de problemas que iremos viver. Portanto, dívida perpétua, emitida pela própria Comissão Europeia e disponibilizada através de grandes e não de empréstimos. Simplesmente, como já se viu até agora, não há nenhum acordo à vista nessa matéria.
para mais, e esse ponto eu gostaria de pedir a vossa atenção, aqui em Portugal, quando se discute este assunto, quer dizer, os agentes económicos, sobretudo, não sei se os partidos políticos, mas os agentes económicos têm a ideia de que virão a receber, porventura, a fundo perdido, somas muito consideráveis a título de recuperação, de relançamento da economia. Protestam, inclusivamente, pelo facto do dinheiro não lhes ser dado contra recibo. Abrindo um guichê, o dinheiro está ali assim, cada um apresenta o que quer, assina o recibo. Não é? Bom, ora bem, o ponto-chave pelo qual eu queria chamar a atenção, porque vai ter grandes implicações políticas em Portugal, é que este Fundo Nacional de Recuperação, este Fundo de Recuperação Europeu, que está agora muito esboçado, de uma forma muito, direi, nominalmente, apenas haverá. Não se sabe como vai ser financiado, não se sabe como é que, por sua vez, vai atuar junto de Estados que tenham um determinado tipo de necessidades. Agora há uma coisa que é certa, né? Se este fundo se coloca sob a égide do orçamento da Comissão, que é para aí que as coisas se encaminham, quer dizer, este fundo vai ter uma característica de ficar abaixo da linha, no sentido de se dizer que recursos próprios. Entrará uma massa X muito grande, porventura, podemos estar a falar de 1 trilhão, nunca menos, já se percebeu que esse número não será inferior, poderá ir a 1,5 trilhão, mas são recursos que a União Europeia, a Comissão, inclui no seu orçamento. E em matéria de despesa, atendendo até à discussão que tem havido, isto estará acima da linha, não é? E, portanto, sujeito, digamos, a regras especiais. Essas regras especiais, sejam elas, permitindo elas até, em alguns casos, grandes, e será o caso de determinado tipo de aplicações ao nível do sector público. Por exemplo, para dar um exemplo, se entender que o Serviço Nacional de Saúde precisa de um investimento maciço de não sei quantas centenas de milhões, por exemplo, é natural que haja que boa parte disso seja grande, se não for tudo, não é? À disposição do governo português. Mas tratando-se de uma empresa, o que se vai passar é que cada caso é um caso, examinado de acordo com certos critérios que a Comissão Europeia ainda vai estabelecer. E de qualquer maneira haverá, digamos assim, a tendência para a afetação desses recursos serem feitos mediante concurso, mediante a apresentação de um projeto, nas normas e nos termos que, entretanto, venham a ser estabelecidos para efeitos de aplicação destes fundos, e depois sujeito não só à concorrência, de projetos similares de Portugal ou de outros países, isto no caso de um empresário, como também sujeito a algum controle, alguma parte de decisão nas mãos da própria Comissão. Quer dizer, isto é a probabilidade das coisas, visto que nós não sabemos neste momento como é que as coisas se passarão, em 6 de maio saberemos. Mas esta ideia é totalmente, digamos, ignorada em Portugal. As expectativas criadas não a incorporam nem muito nem pouco. As implicações políticas deste modo de gerir, com a correspondente, direi, severidade, ou se quiserem,
possibilidade de não acolhimento de muitos pedidos que, por razão A, B ou C, não estão dentro das normas que foram desenhadas. E esta ideia é totalmente ignorada em Portugal, é que ninguém fala dela, a tal ponto que a CIP ia pedir 20 mil milhões a 30 mil milhões a fundo perdido, não é? Para o caso de recapitalização das empresas, quer dizer, nós temos de distinguir o caso da intervenção por razões sociais, o caso de intervenção para reforço de identidades públicas e um terceiro caso, o caso de recapitalização de empresas privadas. Este último caso vai ter regras que os nossos empresários se queixam, nomeadamente quando falam da banca. Ora, a banca portuguesa, neste caso, tem critérios, enfim, próprios que nós bem conhecemos, mas não vão ser reproduzidos esses critérios em Bruxelas, mas tem outros critérios. Por exemplo, empresas que há vários anos não realizam lucros, não pagam IRC, porque não há massa que o justifique. Empresas que têm situações julgadas de muito baixa produtividade e, portanto, de incapacidade de se aguentar na concorrência global, que de certo modo se vai acirrar depois disso, são empresas que podem não ter acesso a estes fundos. E dada a estrutura da economia portuguesa e o peso razoável de empresas que não obedecem a critérios de competitividade reconhecidos como validante de investimento por parte de fundos que nascem na União Europeia, nascem na Comissão, isso é um problema novo que nós vamos ter de enfrentar. Gostaria de ficar agora por estes três problemas, porque me parece que correspondem a três casos em que nós estamos, eu não sei se otimistas ou se querem outro termo qualquer. O que eu penso é que não estamos a considerar a perspectiva probabilística das realidades, como as vemos de hoje.